Oi, se você não me conhece, eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar e por aqui no canal a gente sempre traz as novidades sobre o turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então, olha, essa semana eu soltei uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, corre lá no Instagram, @Posso Te Mostrar. E aí a gente perguntou para vocês quais eram as dúvidas que vocês queriam que a gente trouxesse aqui no canal. Pode falar sobre fronteira, sobre imigração, sobre a entrada de determinado país, sobre dúvida do que levar na bagagem, enfim. Fica à vontade para sempre tirar suas dúvidas lá no nosso Instagram e, claro, aqui nos comentários do YouTube. Então, sem enrolação, vamos saber quais são as dúvidas que vocês mandaram para a gente lá no Instagram. Então, vamos lá, hein? A Raimundinha perguntou: eu tirei o passaporte ano passado, mudou alguma coisa? Olha, Raimundinha, não mudou nada. Se o seu passaporte está dentro da validade, é claro, você tirou no ano passado, então ele ainda tem alguns anos pela frente, tá tudo certinho, você pode viajar para vários países que não exigem o visto de turista, por exemplo, né? Qualquer país do espaço Schengen, da União Europeia, você não precisa ter nenhum visto para entrar por lá. Então, você sempre tem que olhar a regra de quais países que estão abertos para brasileiros, sejam vacinados ou não, aí ver direitinho para onde você está indo. Mas quanto ao passaporte, nada mudou. Se você tirou no ano passado, ele está válido para você viajar esse ano, tá bom? Então vamos lá, o Luan, ele quer ir para Paris e pegar um trem bate e volta para Londres. E aí ele pergunta se tem fiscalização. Luan, tem fiscalização sim, você vai passar por uma nova imigração. Isso porque o Reino Unido saiu recentemente, agora não faz mais parte ali da União Europeia, do espaço Schengen, e por isso sempre que você sair de um desses outros países e for entrar no Reino Unido, você vai fazer uma nova imigração, seja por via terrestre ou por via aérea. E aí a gente trouxe aqui no canal que inclusive a entrada no Reino Unido está liberada para turistas que saem do Brasil e aí eles aceitam tanto vacinados quanto não vacinados, mas aí você tem que ver quais são as exigências direitinho. Para não vacinados é preciso ainda cumprir uma série de testes que você precisa fazer antes de entrar no Reino Unido e depois. Testes no dia 2 e no dia 8 que você esteja no Reino Unido e fazer uma quarentena de 10 dias. Isso para quem não está vacinado e sai do Brasil, para entrada em Londres, direto para lá, né? E além disso, se você quiser, por exemplo, sair da sua quarentena antes, no 5º dia de isolamento, você pode fazer um novo teste e aí sim você está liberado para passear por lá. Agora, quem já está vacinado com a AstraZeneca, com a Pfizer ou com a Janssen, ou seja, a Coronavac ainda não está liberada por lá, uma dessas 3 vacinas, você pode entrar no Reino Unido, independente se você está saindo direto do Brasil ou se você está passeando pela França, e aí você vai mostrar o seu certificado em inglês para entrada por lá. E aí, mesmo que você faça bate-volta, você tem sim que comprar o teste do dia 2 na Inglaterra, tá? Então, independente de você voltar antes de realizar esse teste para passar na imigração, você precisa desse certificado de vacinação em inglês e mais o teste do dia 2 por lá, certo? Combinado? Olha, eles até mudaram recentemente, eles estão aceitando o teste antígeno, mas é obrigatório que mesmo vacinado você entre, você passe nessa imigração na Inglaterra, tendo reservado e com o teste pago direitinho num laboratório, onde tem uma lista de testes, tem vídeo aqui no canal com essa lista e com todas as normas direitinho para dar entrada por lá, certo? Vamos lá. A Juju Lopes pergunta: cidadão brasileiro pode entrar na Itália depois de 14 dias em outro país do espaço Schengen? Pode sim, a gente fez uma live na segunda-feira, inclusive, onde eu falei tudo sobre a Itália, quem pode entrar na Itália nesse momento. A Itália alterou o decreto que vinham aí há 3, 4 meses, o mesmo decreto proibindo a entrada de pessoas que saíam do Brasil direto por lá, né? Mas os turistas continuam realmente sem poder sair do Brasil e entrar por lá, mesmo estando vacinado. Só que nesse momento, quem tem cidadania europeia, quem tem visto para estudo, quem está indo a trabalho com a autorização toda direitinho, quem está indo rever
parentes próximos, cônjuge e filhos menores de idade, ou quem tem relacionamento com um residente na Itália, já podem dar entrada por lá e fazer isolamento de 10 dias quando chegar, além do teste que é preciso apresentar para dar entrada por lá. Se você tem dúvida de como é a entrada nesse momento, dá uma olhada na nossa live que a gente fez na segunda-feira, dia 25 de outubro, e tem tudo bem explicadinho por lá. Agora, se você ainda não se enquadra em nenhum desses, por exemplo, tem muita gente indo para fazer a cidadania italiana, por exemplo, e aí não pode entrar direto do Brasil para a Itália, a sugestão é realmente que entre em algum país que permita a entrada, né, seja de vacinados ou não, passe 14 dias em um desses países e aí depois dê a entrada na Itália. Tem muito membro, tem muito inscrito aqui do canal, tem muita gente que comprou a passagem aérea com a nossa equipe, que fez isso e já está na Itália e sempre me manda e-mail e mensagem de lá e falou que deu tudo certo. Então é possível sim ficar uns dias ou na França, ou na Suíça, ou na Espanha. Vê direitinho, se você estiver vacinado, em qual lugar que aceita a vacina que você recebeu, ou se você não tiver vacinado, por exemplo, Portugal continua sendo uma boa opção, já que eles só exigem o teste PCR ou de antígeno. Vá lá, fica 14 dias e depois você pode ir de trem, de carro, de ônibus, de avião, do jeito que for, para dar uma entrada na Itália e não vai passar por uma nova imigração. Então, tá muito facilitado mesmo. Depois que você fica 14 dias, basta você ir para lá sem problema algum. Eu tenho recomendado que as pessoas levem um novo teste, ou de PCR ou de antígeno. O antígeno é sempre mais barato, né, mais em conta, e leve junto com esse laudo do teste, ou um teste italiano ou inglês, que você faça no país onde você esteja e dê a entrada na Itália. Muita gente nem teve a exigência do teste. Gente, inclusive, que foi de avião, de trem, não pediram, mas várias outras pessoas pediram, então eu recomendo fazer o teste quando você estiver saindo desse país do espaço Schengen para dar uma entrada por lá. Não precisa fazer o formulário italiano, porque você já vai estar dentro do espaço Schengen, então tá bem tranquilo. Então escolha qual país que você pode entrar nesse momento e aí passa esses dias por lá, depois você dá seguimento na sua viagem para a Itália, certo? Vamos lá para mais perguntas, hein? Olha, a Lisiane também pergunta, a Itália não vai abrir? Você recomenda a Romênia para fazer quarentena para entrar na Itália? Lisiane, eu recomendo, realmente a Itália não abriu para turistas, né? Eles mudaram aí o decreto, que já é um avanço. Pode ser que eles mudem antes mesmo de renovar esse decreto vai até o dia 15 de dezembro desse ano, então até esse prazo, não é seguro ir como turista direto do Brasil para lá, porque está proibido. Mas pode ser que antes mesmo dessa data eles revejam o decreto e liberem. Vários países fizeram isso. A França, por exemplo, eu sempre trago aqui a situação da França. Ela tinha acabado de renovar um decreto onde proibia turistas brasileiros e na mesma semana ela foi lá e voltou atrás e liberou a entrada de turistas. Então pode ser que isso aconteça. A Itália realmente é um dos últimos países ali a abrir para turistas brasileiros, mesmo os vacinados, né? A gente tem visto todos os outros países ao redor já abriram, países que aceitam, que recebem muitos turistas aqui do Brasil, já estão abertos, mas a Itália, infelizmente, ainda não. Sobre a Romênia, eu sinceramente recomendo um país onde o fluxo de voos daqui do Brasil para lá sejam maiores, porque você vai encontrar passagens mais em conta. Então dê uma olhada, de repente, se você está vacinado com a Coronavac, vale a pena olhar para a Espanha ou para a Suíça, que está ali do ladinho, né? É só você pegar um trem, um ônibus, um carro, você já está na Itália. Então, se você não foi vacinado com a Coronavac, você pode olhar a França, que você também passa rapidinho de uma fronteira para outra, né? Então eu acho que esses lugares são mais interessantes. Eu sei que, por exemplo, Suíça e França são lugares mais caros, mas de repente pensar na Espanha, que aceita todas as vacinas, né? Então você pode entrar por lá, fica alguns dias e depois dá a ida.
Portugal também, né? Por exemplo, você nem precisa estar vacinado para entrar para Portugal e você encontra hospedagens mais em conta para você entrar por lá, ficar os 14 dias e depois seguir para a Itália. Então, eu realmente recomendo esses lugares onde o fluxo de voos daqui do Brasil sejam mais altos e por isso você tenha mais escolha para poder chegar até lá, tá bom? Vamos lá, vamos ver mais perguntas aqui. O Gustavo pergunta, eu tenho passaporte português para imigrar. Eu saio com passaporte brasileiro e entro na Itália com passaporte português? Então é isso, Gustavo. A Itália já está aceitando quem tem cidadania europeia e aí pode sair direto do Brasil para lá. Não tem problema e não precisa mostrar qual é o motivo da sua viagem. Se você tem a cidadania, se você tem o passaporte português, por exemplo, e você mora no Brasil, você pode entrar na Itália com esse passaporte. Na hora que você sair daqui do Brasil, você pode apresentar esse mesmo passaporte que você vai dar saída daqui ou saída de lá. Eu recomendo que você realmente leve os 2 passaportes, afinal, eu acredito que você seja residente aqui do Brasil, mas você pode já direto mostrar o seu passaporte europeu. Você vai ver até que ali mesmo na área da imigração tem a parte das pessoas com o passaporte europeu e que não seja europeu. É só você seguir para quem tem o passaporte europeu, seguir, passou e aí tá tudo certo. Você tem que comprovar bem menos tipos de coisas, né? Do que você está indo, onde você vai ficar, essas coisas não são obrigatoriamente exigidas na imigração. Leve tudo direitinho com você, mas pode sim mostrar esse passaporte português para dar entrada por lá, certo? O Jonathan, ele pergunta se é uma boa ideia Eurotrip em fevereiro. Jonathan, fevereiro você está saindo ali do inverno e o inverno, dependendo de qual país você está indo, é realmente muito rigoroso ali pela Europa, né? A Eurotrip é aquela viagem onde você vai indo passando por vários países, dê uma olhada na exigência de cada um deles. A gente tem aqui membro do canal que fez Eurotrip bem recentemente, eles deixaram aqui nos comentários os países onde eles foram passando e deu tudo muito certo. Então eu fui sempre olhando ali por qual país eles estavam entrando, saindo, qual seria a próxima viagem. Eu acho que você tem que ter em mente que as coisas podem realmente mudar até lá e inclusive quando você estiver viajando. Então você vai ter que se manter atualizado, olhando as informações para ver qual país você pode entrar, depois de quantos dias você pode entrar em determinado outro país, se você vai precisar fazer isolamento ou não, qual é a vacina que você tem que ter. Então isso é realmente um cuidado que a gente vai ter que tomar durante aí um próximo tempo, a gente não sabe até quando exatamente. Mas, lembrando isso, fevereiro você está aí saindo no inverno, então dê uma olhada nas temperaturas, se é a sua ideia pegar frio ainda por lá, pode ser que em alguns lugares você ainda encontra neve, inclusive, então assim, monte o seu roteiro, veja direitinho o que você está procurando nessa viagem e fique sempre atualizado com essas informações de por qual lugar você pode ir, monte um roteiro. Eu adoro realmente viagens onde eu possa explorar mais de um país, mais de um lugar na mesma viagem e monte um roteiro em que você consiga seguir por países próximos um do outro, né? E nada muito distante para você não perder tempo se locomovendo e não aproveitar o lugar de fato. Se a sua intenção é pegar o friozinho por lá, fevereiro é um bom período. E é claro, você vai encontrar coisas muito mais baratas do que na alta temporada, que é o verão europeu. Certo? Vamos lá. Vamos seguir com mais perguntas. A Yara pergunta, o que vocês me dizem sobre fazer imigração em Madrid para Portugal? Yara, Madrid tem sido uma das imigrações mais fáceis que o pessoal tem relatado aqui para mim. Tanto o pessoal que compra passagem aérea aqui com a nossa equipe, quanto os membros do canal, que eu sempre converso lá por e-mail. Madrid, França, Suíça, tem sido imigrações muito tranquilas mesmo para entrada em Portugal. Eu sempre falo que vocês tem que levar toda a documentação que é exigida. Se você está indo como turista, leve a sua passagem de volta para o Brasil, a sua hospedagem, o seu seguro viagem e recursos financeiros que comprovem que você tem como garantir a sua viagem durante todo o período que você estiver lá, que você tem como custear
né, a sua viagem. E a conexão em Madrid exige que você esteja completamente vacinado. Você tem que mostrar o certificado de vacinação para dar entrada mesmo em conexão em Madrid, e o teste para mostrar para Portugal, né? O teste PCR ou o teste de antígeno. Então, a imigração, de fato, tem sido fácil, tem sido muito tranquila. Você tem que mostrar os seus documentos obrigatórios, né? O que realmente a Espanha exige para você fazer a conexão e a imigração por lá, mas no geral eu não tenho visto ninguém sendo impedido, ninguém sendo barrado. Então é isso, a minha recomendação é que você olhe realmente países mais próximos para você aproveitar melhor a sua viagem e não passar muito tempo se locomovendo entre um país e outro, né? Eu particularmente adoro fazer esse tipo de viagem, super aconselho, e se você gosta do friozinho, é um bom período para você encontrar inclusive passagens, hospedagens mais em conta, porque você está fugindo aí da alta temporada, que é o verão europeu. Vamos para mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui. A Yara pergunta: o que dizer na imigração quando eles falarem "a gente sabe que você veio para ficar"? Yara, é uma boa pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode ser perguntado realmente na hora da imigração, que eu vejo que é uma dúvida geral, principalmente de quem nunca fez uma viagem internacional. Geralmente, o agente de imigração vai perguntar qual é o motivo da sua viagem, e aí se você está indo para passear, você está indo como turista. E aí também ele pode perguntar quantos dias você vai ficar, onde você vai se hospedar, quanto de dinheiro você está levando. Você tem que ter tudo documentado para você apresentar um agente de imigração, caso ele queira olhar os seus documentos. Então, a sua reserva de hotel, mostrando qual é o período todo que você está se hospedando ali naquele local, a sua passagem de volta do Brasil, mostrando que você está indo como turista e você vai passear e vai voltar para o Brasil. O dinheiro, que é sempre o dinheiro referente ao que você vai gastar por lá, tirando o da hospedagem, então o que você vai gastar com transporte, com alimentação. Esse dinheiro você pode apresentar tanto em espécie, Esse dinheiro você pode apresentar tanto em espécie quanto em cartão de crédito internacional, em conta bancária que você consiga sacar no país que você está indo. Então é sempre bom dar uma olhada se é possível fazer saques por lá. Se for o caso, você leva extrato bancário mostrando quanto que você tem de reserva para gastar na sua viagem. Mas você precisa sim comprovar que tem meios de se sustentar por lá no período completo do seu passeio. Então sempre dê uma olhada que se a sua passagem for muito longa, por exemplo, se for de 90 dias, que é o período máximo que turistas brasileiros podem ficar no espaço Schengen, nesses países, Portugal, França, Espanha, Itália, 90 dias é o período máximo a cada 6 meses, então você precisa comprovar que você tem dinheiro para todo esse período. E cada país tem aí o seu valor, né? Por exemplo, Portugal exige 50, 60 euros por dia por pessoa, já a França exige 120 euros por dia por pessoa, a Espanha na faixa dos 95 euros. Então, é uma coisa que você precisa procurar saber qual a exigência do país que você está indo e olhar e fazer a conta tudo direitinho. Então, aquelas pessoas que têm passagem muito longa para a volta no Brasil, tem que ter o valor completo do que vai gastar por lá e tem que ter o seguro viagem para todo o período da sua viagem. Então, a sua hospedagem, né, para o período da sua viagem. Então, fique muito atento com isso. E aí, se o agente de imigração, se você está indo morar em algum país que te permita legalizar por lá, por exemplo, a pessoa que está indo fazer cidadania italiana, que está indo para a Itália, ela entra como turista, mas ela vai se regularizar por lá e vai ficar por lá e ter direito a ficar na Itália. A pessoa que está indo para Portugal e que vai se regularizar através da manifestação de interesse, ela está indo como turista. Então, ela precisa comprovar tudo isso que eu falei, inclusive a passagem de volta para o Brasil, e lá em Portugal ela vai procurar o trabalho, às vezes ela já tem até o contrato de trabalho e vai fazer a entrada com a manifestação de interesse. Nesses casos é muito complicado, é uma brecha muito estranha aí que Portugal ela tem por lei essa autorização de regularização por lá, mas ao mesmo tempo é como se
na hora da imigração, na hora que você entra no país, você tem que mentir, você tem que falar que está entrando como turista, sendo que você está indo para morar. É uma coisa muito estranha, a gente de repente pode até trazer advogados para a gente conversar sobre esse assunto aqui. Eu acho super interessante entender por que dessa brecha de autorização. Eu realmente, particularmente, eu não sei por que eles permitem se regularizar por lá, mas não pode, saindo aqui do Brasil, falar que está indo a trabalho. Então, é complicado realmente. Eles têm projetos para regularizar isso antes da saída do Brasil. Se você não sabe, Portugal já tem vistos que você tira aqui ainda do Brasil e você consegue autorização de residência, ou seja, você já chega no país com o visto para autorização de residência para ficar legalizado por lá. Tem uma série de vídeos nessa playlist que eu estou deixando aqui para você, como morar legalmente em Portugal, tanto por estudo quanto por trabalho, mas a gente sabe que na realidade são milhares e milhares de pessoas saindo todos os dias do Brasil e de vários outros países, indo para Portugal, entrando como turista e se regularizando por lá, já que a legislação portuguesa permite isso. Mas, Yara, eu acho sempre que falar a verdade é realmente o essencial. E eu acho que você tem que mostrar o seu documento, que é obrigatório. Na hora da imigração, seja objetivo, seja direto. O agente vai perguntar quantos dias você está ficando, fale quantos dias é a sua passagem de ida e a sua passagem de volta. Onde você vai se hospedar, fale qual é o hotel, ou mostre a carta convite da pessoa que está te convidando a ficar por lá. Quanto de dinheiro você tem, mostre tudo direitinho. Você não precisa se prolongar, esticar muito nas suas justificativas, né? Fale o que precisa. E se ele fizer essa pergunta de que, né, ele afirmar que sabe o motivo de que você está indo, você mostre toda a documentação que Portugal, por exemplo, exige para a entrada por lá. Ok? Então, a gente às vezes fica muito assustado com a quantidade de brasileiros que são impedidos e que são barrados nas fronteiras. Mas se você for comparar essa quantidade com a quantidade que entra efetivamente, é muito, muito pouca, é muito pequena. Porque se você tem os documentos obrigatórios, todos ali em mãos, eu sempre falo, já desça do avião com a sua pastinha, com todos os documentos impressos, as chances de você ser impedido são mínimas, né? Se você tem todos os requisitos preenchidos ali, que Portugal ou qualquer país, né, da Europa e do mundo exige para você entrar naquele lugar, as chances de você ter um impedimento ou de você ser barrado e voltar para o Brasil são muito poucas. Então, mostre a documentação e seja objetivo e direto, nada de tentar contar histórias, tentar justificar com coisas, sabe? Às vezes você se enrola muito mais fazendo uma justificativa que o agente sabe que é mentira do que você mostrar o documento que é exigido e ponto, tá? Tudo ali, entendeu? E aí a outra Yara agora, a Yara Novaes, pergunta: para quem tomou Coronavac, qual a orientação para entrar na França? Bom, a França, eu trouxe para vocês também na nossa live de segunda-feira, que a França agora ela aceita quem foi imunizado com 2 doses da Coronavac e teve o reforço da Pfizer. Agora já é permitido, o Conect SUS ele já está tirando o certificado de quem tem essas doses misturadas, né, vacinas diferentes. O Conect SUS agora já tira a versão em inglês e em espanhol, então a pessoa pode, se for esse caso, né, 2 de Coronavac mais o reforço da Pfizer, você pode tirar o seu certificado de vacinação em inglês e viajar para a França. Agora, se você ainda não tem esse reforço da Pfizer, a gente sabe que infelizmente ainda não são para todos aqui do Brasil, então a minha sugestão é você entrar ou pela Espanha ou pela Suíça. São 2 países bem próximos que aceitam o certificado de vacinação daqui do Brasil de quem tomou as 2 doses da Coronavac, e aí você pode dar entrada nesses países e depois você seguir para a França por via terrestre, por via aérea. Eu sugiro
sugiro que você fique alguns dias em um desses lugares, na Espanha ou na Suíça, por exemplo, e depois você dê a entrada na França. A gente sabe que por fronteira via terrestre não exige, né, fiscalização, agentes de imigração, e muita gente, mas muita gente mesmo, dá saída no mesmo dia, por exemplo, que chega no aeroporto. Mas eu realmente te aconselho que você fique alguns dias em um desses países, para você estar longe do Brasil alguns dias antes de entrar na França e não ter problema caso você passe por uma fiscalização, por um agente que te peça documento e veja que você esteve no Brasil recentemente, aí ele pode te dar uma multa ou fazer com que você volte para o país onde você estava antes, certo? Mas passando esses dias por lá, você pode sim entrar na França sem problema algum, mesmo tendo tomado a Coronavac. Olha, o Newton perguntou, tenho muitas dúvidas, me tornei membro para tentar tirar, mas não sei por onde eu falo com você. Ô, Newton, vamos lá. Aqui no nosso canal a gente criou o botão de Seja Membro e aí você tem 3 categorias diferentes onde você pode falar aqui com a gente e tirar suas dúvidas. A categoria da classe econômica, que você contribui com R$ 2,99 por mês e você cancela quando você quiser a sua assinatura. Você está contribuindo com o meu trabalho, para o nosso canal, para a gente continuar trabalhando, incentivando a gente, para a gente trazer sempre as novidades para vocês. Com a categoria da classe executiva, você tira todas as suas dúvidas aqui nos comentários do YouTube. Então, basta que você comente qualquer coisa em qualquer vídeo, eu vou olhar o seu selinho de membro e vou te responder sempre dando a prioridade na resposta. A gente recebe muitas e muitas perguntas por aqui, pelo Instagram, e a gente não consegue realmente responder todo mundo. Eu gostaria de ter mais tempo para responder, tirar as dúvidas de todos, mas como a gente realmente não consegue, às vezes são 100, 200, 300 perguntas, 300 comentários aqui no YouTube todos os dias, e aí fica impossível responder todo mundo. Então a gente criou essa categoria da classe executiva, que é um valor bem baixo. Você assina, você vai ter os seus selos e seus emojis aqui do canal, você vai mandar a sua pergunta, manda sempre ela isolada, nunca dentro de outras perguntas, porque aí o YouTube pode não mostrar pra gente. Manda a sua pergunta, já vai aparecer para mim, eu vou responder e tirar suas dúvidas. Agora, se você tem muitas dúvidas, se você quer coisas mais detalhadas, se você quer falar comigo de forma privada, aí eu recomendo você fazer parte da categoria Primeira Classe, onde você paga R$ 14,99 por mês. E você vai me mandar um e-mail lá no possotmostrar@gmail.com, um e-mail bem detalhadão, com todas as suas dúvidas, e eu vou te responder, certo? Então, se esse é o seu caso, se você está na nossa categoria Primeira Classe, você vai se comunicar com a gente através do e-mail possotmostrar@gmail.com. Por lá eu só respondo os membros dessa categoria, porque eu recebo também muitos e-mails de gente que não faz parte da nossa comunidade de membros aqui do canal e fica inviável responder todo mundo, além de gravar vídeo todo dia, além de me atualizar de todas as notícias do que estão acontecendo. Então a gente fez dessa forma para atender ao máximo de pessoas que tenham dúvidas, e lá você pode contar toda a sua história, a gente vai conversar direitinho, vou tirar todas as dúvidas para você, certo? Vamos lá, a Brenda falou, eu solicitei o passe sanitário, vou ficar 8 dias, provavelmente na França, né? Ela fala aqui, olá, tudo bem? Sou vacinada com as 2 doses e vou para a França. Preciso fazer teste? Eu vou ficar 8 dias e depois vou para Portugal. É necessário fazer teste para voo doméstico? Eu já solicitei o passe sanitário. Então, Brenda, você solicitou o passe sanitário da França e você não vai precisar fazer um novo teste quando entrar em Portugal. O único lugar desses países que eu tenho recomendado fazer um novo teste é realmente a Itália, porque eles ainda não aceitam o nosso certificado de vacinação. Portugal também não aceita, mas já recebe turistas, inclusive não vacinados. Então, para Portugal, basta você mostrar o seu certificado, seu passe sanitário. Tem vídeo aqui no canal mostrando como tirar o seu passe sanitário francês para quem está entrando pela França, para quem vai passar pela França. Eu já tirei aqui de vários membros aqui do canal já me mostraram
o passe sanitário deles. Eles têm recebido geralmente na semana que eles chegam na França, ou às vezes até quando eles já estão na França. Então, quanto antes você tiver a sua passagem, manda os dados para lá, dá uma olhada no nosso vídeo que fala sobre isso direitinho, manda toda a sua documentação, você vai receber um QR Code que você vai levar para entrar nos estabelecimentos da França que exigem o certificado, certo? Então, é uma conversão do nosso certificado de vacinação brasileiro para o passe sanitário francês. Então, para Portugal, em voo doméstico, você não vai precisar fazer um novo teste, basta você apresentar esse passe sanitário, certo? Boa viagem para você, viu, Brenda? 1001 Destinos mandou show, amei demais, obrigada, muito obrigada, gente. Olha, muito obrigada por todo o apoio de vocês. A gente já tá aí batendo os 37 mil inscritos no canal, então compartilha nossos vídeos, mostra para os seus amigos, para quem tá indo viajar, mostra para quem você acha que possa ser interessante saber e ficar por dentro de todas as notícias que a gente traz por aqui. Vamos ver se a gente chega nos 40 mil inscritos ainda esse ano de 2021? Me ajuda aí, vai, compartilha, curte aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos para mais perguntas. Ed Luiz pergunta: sou totalmente vacinado, posso viajar com a minha namorada alemã para a Alemanha? Sim, só veja direitinho que a Alemanha ainda, infelizmente, não aceita a Coronavac, quem foi vacinado com a Coronavac. Quem foi vacinado com o Coronavac, no caso, tem que passar 10 dias longe do Brasil para depois da entrada por lá. Mas se você foi vacinado com a AstraZeneca, com a Janssen ou com a Pfizer, você pode entrar na Alemanha estando com a sua namorada ou não, porque está permitido a entrada de turistas brasileiros vacinados. Se o seu caso é que você foi vacinado com a Coronavac, eu recomendo, mesmo estando com ela, já que é namorada ainda, não é cônjuge, você passe 10 dias em algum país e depois você pode seguir para lá, certo? Tawane pergunta: previsão para abertura da Itália? Bom, como a gente disse, esse decreto vai até dezembro. Vamos ver se o próximo finalmente libera para turistas. Por enquanto não está liberado a turistas que saem aqui do Brasil, mas está liberado que você passe 14 dias longe do Brasil, em algum país considerado seguro para a Covid-19, e depois você dá a entrada para a Itália, certo? Vamos ver como vai vir o de dezembro, ou até mesmo alguma surpresa de repente, que antes mesmo de finalizar esse decreto, a Itália abre para a gente, né? Quem sabe? Quero saber sobre a abertura da Grécia, o Fernando Azevedo. A Grécia realmente ainda não abriu para turistas brasileiros, e nesse caso específico da Grécia, mesmo que você passe 14 dias longe do Brasil, em outros países ali da União Europeia, do espaço Schengen, você ainda que é residente do Brasil, que tem passaporte do Brasil, você não consegue entrar na Grécia por enquanto. A Grécia continua muito fechada realmente, e ela só permite a entrada de algumas nacionalidades. Então, se você é brasileiro, se você tem um passaporte brasileiro, se você reside no Brasil, mesmo estando longe do país durante alguns dias, você ainda não pode entrar por lá. Eles realmente estão de olho no passaporte de onde você é residente para autorizar ou não a entrada, isso até mesmo por via terrestre. Então, não se arrisque, realmente deixa a Grécia para mais para frente. Vamos ficar de olho se eles vão mudar isso, né, daqui a pouquinho, já que os outros países todos ali ao redor já estão melhorando, já estão flexibilizando e já estão permitindo a entrada, pelo menos, de turistas brasileiros vacinados. Vamos ver se tem alguma atualização em breve. Samora Daniele pergunta: dicas de deslocamento entre Madrid e Lisboa pelo trem, pelo trem-hotel? Será que é algum tipo de trem? Eu realmente não sei. Existe trem que você realmente pode dormir nele e fazer esse deslocamento. Mas tem muitas formas de você fazer esse deslocamento entre Madrid e Lisboa. São poucas horas, né? Afinal de contas, você está realmente em um país ali, um do lado do outro. E Portugal é um país curto, né? Estreito ali. Você consegue em algumas horas ir de Madrid até lá. Então, existe trem para você ir, existe ônibus, tem uma série de meios que você possa ir. Você pode alugar carro, por exemplo, e
Então, eu não sei, não entendi muito bem sua pergunta se seria por um tipo de trem que você possa dormir. Mas existe sim um trem que faz esse deslocamento entre um lugar e outro e que você, em algumas horas, você está lá e pode ser feito na parte da noite. Então, você já economiza aí uma diária de hotel e já chega em Lisboa, já pronto para começar o dia, começar a sua viagem por lá. E para terminar, o Hermes pergunta, me explica um pouco como funciona esse tempo no espaço Schengen, 90 dias, 180 dias? Explico sim, Hermes. O que acontece é que você, como turista que sai daqui do Brasil, você tem direito a ficar no espaço Schengen no máximo 90 dias dentro de um período de 180 dias. É complicado, eu sei, mas vou tentar mostrar como funciona. Dentro de um período de 6 meses, você pode entrar e sair do espaço Schengen pelo período máximo de 90 dias. Então, em 180 dias, você pode ir do Brasil para a Itália, ficar 10 dias, volta para o Brasil, depois do Brasil para a Espanha e ficar mais 50 dias, volta para o Brasil, depois ir para Portugal e ficar até um limite em que cumpra 90 dias dentro do espaço Schengen. Pode ser 90 dias direto, mas pode ser a saída e volta. Você não pode passar 91 dias por lá se você está indo como turista e você também não pode ir e voltar para o Brasil num período de 6 meses em que você fique mais de 90 dias por lá. Deu para entender? 90 dias dentro de 180 dias. Passaram esses 180 dias, você pode renovar mais 90 dias e aí começa todo o processo de novo, tá? O que você não pode é dentro de 6 meses entrar e sair no espaço Schengen de uma forma que você fique mais de 90 dias por lá no total da viagem. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Manda sempre pergunta aqui nos comentários para eu saber o que vocês querem que a gente traga aqui no canal. E também segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre vai mandando mais caixinhas de dúvidas com as perguntas de vocês. Vocês mandam pra gente, a gente traz um vídeo aqui. Quem sabe a gente não faz esse vídeo toda semana para tirar um máximo de dúvidas que vocês têm por aí. E sobre a live, eu quero saber se segunda-feira, às 18 horas, é um bom horário para a gente marcar e deixar combinado toda semana aqui pelo canal. O que você acha, hein? Deixa para mim aqui nos comentários também. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!